assunto de hoje no Além das Montanhas é o projeto Promotoria 5G do MPMG, que é um projeto para conectar o cidadão ao Ministério Público por meio de canais digitais. Comigo aqui no estúdio está o Procurador de Justiça, Eduardo Henrique Soares Machado, coordenador da Superintendência de Tecnologia e Informação, e o Superintendente de Tecnologia da Informação, Daniel Carnevale. E também está conosco remotamente o Promotor de Justiça de Carmo do Rio Claro, Cristiano Cassiolato. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na TV MP. Bom, nós vamos começar mostrando um pouquinho do que foi dito pelo nosso Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, quando do lançamento do projeto Promotoria 5G no fim de agosto. Vamos ver. As promotorias de justiça, nós sabemos, passaram por uma transformação, as procuradorias também, a Procuradoria-Geral. Com a pandemia, foi necessário que o Ministério Público, como também todo o sistema de justiça, corresse atrás rapidamente para nos atualizar. Estamos, então, hoje aqui instalando, entregando definitivamente o projeto, a Promotoria 5G, na comarca de Carmo do Rio Claro. Nós temos lá os mais extraordinários promotores de justiça, não de Minas do Brasil, meu amigo Cristiano Cassiolato, que recebe hoje, na sua promotoria, que é o suporte que nós vamos trazer a todas as promotorias, a promotoria online, a rede Wi-Fi 6, o link duplicado, a chancela MP e o suporte on-site. As promotorias de primeira, que são aquelas hoje que o promotor exerce uma espécie de clínica geral, trabalha em todas as áreas, são as mais sacrificadas. Nós entendemos as dificuldades de todas as promotorias do Estado, de segunda, de terceira, as procuradorias de justiça também, mas para começar com as disponibilidades orçamentárias que nós temos, com o contrato que nós temos, nós iniciamos a designação de assistentes terceirizados para as promotorias de primeira, agora no final do mês de setembro, começo de outubro, as primeiras, para em seguida conseguirmos instalar o projeto para todas as promotorias de justiça do Estado. Bom, então vamos saber do doutor Cristiano como é que está a Promotoria 5G aí em Carmo do Rio Claro. Olá, tudo bem? Aqui em Carmo do Rio Claro, nós já estamos experimentando essa Promotoria 5G, estamos experimentando as funcionalidades e temos a grata satisfação de poder anunciar que os trabalhos internos e também o atendimento ao público externo, ele se desenvolve com muito mais facilidade, com muito mais eficiência e, sobretudo, com um atendimento personalizado, em razão da possibilidade dos interessados ingressarem diretamente no ambiente virtual do Ministério Público. Perfeito. Daqui a pouco nós vamos querer saber mais detalhes do trabalho aí de Carmo do Rio Claro. Agora eu queria passar a palavra para o doutor Eduardo para contar para a gente. É um projeto que tem 5 eixos, né? Como o doutor Jarbas estava citando cada um ali, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre eles. Primeiro, sobre a promotoria online, o que ela possibilita? Como você está falando, bom, olá a todos, né? Laura, Daniel, Cristiano. Bom, a primeira coisa a promotoria online é só um pedacinho da história, né? Uhum. O que a gente, na verdade, resolveu fazer na STI, Daniel está aqui, que a gente sentou, o que é que nós vamos fazer? É pavimentar uma estrada. É porque a gente estava vivendo, ainda está, numa desigualdade muito grande. Quer dizer, você tinha um centros como Belo Horizonte, o sul de Minas em algum aspecto, grandes cidades, onde você tinha um conjunto de ferramentas que facilitava o seu trabalho, mas por outro lado você tinha outros que não. Então, a primeira coisa a fazer foi tentar tornar uniforme, através desses 5 eixos, o trabalho do Ministério Público como um todo. Isso no campo da tecnologia da informação, que eu gosto muito da palavra informática, acho que caiu em desuso, mas ainda é uma boa palavra para se usar. Bom, então, nesse ponto, a gente começou a trabalhar, sentamos eu, Daniel e a equipe da STI, para a gente trazer esse tratamento uniforme para que aí sim a gente consiga dar outros passos, sem os quais a gente não poderia dar. A promotoria online é um aspecto dele, o que ele faz? Ele garante
transparência, acessibilidade à informação, da informática, a possibilidade de abrir o seu gabinete para o mundo virtual, que é o que a gente está vivendo hoje, e a pandemia trouxe isso como nada. Então a gente, na verdade, abre a porta para aquele tal metaverso que todo mundo está falando, que é o início da história de como é que eu entro nesse mundo sem precisar sair de casa. Tendo um celular, eu consigo falar com o gabinete do promotor, conhecer dos meus processos, marcar uma audiência, e por aí vai. Isso agiliza demais o trabalho. Isso agiliza e cumpre uma regra constitucional do acesso, da transparência. E nós somos, assim, acho que a gente pode, sem medo de arriscar, o primeiro Ministério Público a ter essa funcionalidade mesmo, na sua amplitude. Maravilha. Daniel, então, vai explicar para a gente como é que funciona isso, Wi-Fi 6, né? Essa coisa tecnológica, se você puder traduzir. A ideia, como bem o doutor Eduardo disse, é pavimentar um caminho. Então, assim, nós tínhamos uma cadência, né, na evolução da tecnologia e isso foi acelerado demais com a pandemia, né? A pandemia fez com que a gente adiantasse muita coisa que estava previsto para 2 anos, 3 anos para frente, né? Então, esses eixos, os links de alta velocidade, a gente tinha uma demanda por acesso à internet que era menor, né? Assim, uma cadente, era um sistema, alguns procedimentos internos da promotoria. Com a pandemia, com a promotoria online, com o advento do processo eletrônico, a gente teve que melhorar. Então a gente teve que ampliar a link para tornar tudo mais veloz. Dar um acesso ao Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6 é uma tecnologia mais moderna, baseada em tecnologia 5G, que você consegue ter um dinamismo maior na alocação de banda. Então quem navega mais ou demanda mais tem um acesso melhor, quem navega menos, ele vamos dizer assim, ajusta essa necessidade. E os outros eixos ainda, que são o suporte on-site, principalmente nesse caso, porque no interior a gente não tinha a TI presente lá. Então qualquer problema você tinha que, no mínimo, mandar um equipamento para cá, para a capital, arrumar e levar. E mais um detalhe é que é o seguinte, o estado de Minas ele é díspare demais. Então você não tem a mesma condição, igual o doutor Eduardo falou. Sul de Minas é uma situação, norte de Minas é outra. Então você consegue disponibilizar tecnologia em determinadas regiões que você não consegue em outras. Então, Carro do Rio Claro foi Carro mais Rio Claro foi, pois é, e ainda Carro Rio Claro ainda está indo até, né? Mas tem outras mais difíceis ainda, o acesso é difícil, a distância da capital é muito grande, as empresas, operadores, às vezes não têm muito interesse em melhorar, né, a tecnologia nas regiões, então isso também traz uma certa dificuldade, mas com a pandemia eu acho que todo mundo se moveu, né? O mercado se moveu e a gente aqui também. Doutor Cristiano, conta pra gente como é que foi esse período da pandemia, né? Deve ter feito mesmo acelerar para poder ter contato com o Ministério Público aqui. Como é que foi isso? Sim, exatamente o que eles me precederam afirmaram. Houve uma necessidade de acelerar processos de informática e principalmente o nosso contato, né? Nós estávamos de portas fechadas, trabalhando de forma remota, e o cidadão precisava do Ministério Público, e o Ministério Público tinha que se fazer presente. E a forma virtual, o atendimento virtualizado e também a forma de contato à distância foi o meio que se encontrou para se solucionar a situação. Mas agora nós entendemos que, de forma definitiva, esse projeto veio trazer a resposta que nós todos estávamos ansiando. O senhor já pode sentir no processo de trabalho mesmo, dia a dia, essa mudança? Muito. Com essa implantação, eu consigo aqui, por exemplo, numa promotoria de justiça dita de primeira entrância, né, onde nós somos clínico geral, eu consigo que a minha assessoria faça, ao mesmo tempo, um atendimento de um caso de família virtual, um atendimento criminal para a celebração de um acordo, um atendimento ambiental e, ao mesmo tempo, em que eu estou numa audiência judicial, né? Então, é como se eu pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo e uma única promotoria entregando, no final do dia, o resultado que antigamente se conseguiria com 3 ou 4 promotores de justiça, né? Então, o ganho de eficiência e o fazer mais com menos, hoje nós podemos dizer que estamos caminhando nessa trilha. Doutor Eduardo, como é que vocês estão coordenando os trabalhos agora, né, com a promotoria 5G, com as outras promotorias do Estado?
O doutor Cristiano foi, na verdade, ele foi agraciado por ter sido o primeiro onde tudo convergiu para um único lugar. Então ele pôde sentir o impacto do que é esses 5 eixos funcionando. Bom, o que a gente tem feito primeiro, nós temos um sistema muito antigo que chama SRU, que é de 2008, por aí assim, quando ele começou, que foi o primeiro, talvez também outra iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais. Nessa época não se falava ainda em processo eletrônico e o pessoal já começou a caminhar para o SRU. Ele hoje conta com, sei lá, de 12, 14, lá para os seus 15 anos, quer dizer, já está obsoleto porque é a tecnologia hoje, né? Então surge no lugar dele o MPE. O MPE ele tem uma origem no UNO, que foi o primeiro projeto que tentou repensar o sistema eletrônico do processo eletrônico, e aí o UNO foi caminhando, em 2018, 16 ele começa a ideia, 18 ele caminha, e na verdade ele nasce, quer dizer, nós fomos, vamos dizer assim, o obstetra do UNO que virou MPE, botou para fora aquilo que já era uma ideia muito antiga, que já vinha atravessando as administrações anteriores, mas que concretizou e nasceu nessa. E hoje o MPE, a pretensão dele é substituir todos os nossos sistemas. Ele é feito para isso, a concepção que ele tem é essa. Ele nasce embrionariamente tão somente para o feito extrajudicial, que a gente não tinha absolutamente nada, então ele cumpre esse papel inicial, mas com a pretensão de assambarcar todo o resto, todo o movimento, inclusive as demandas internas do próprio Ministério, administrativas do próprio Ministério Público, com inteligência artificial, que é uma grande vantagem. Então a ideia dele quando ele for lá falar com os tribunais ou com o nosso TJ, primeiro e segundo grau, ele chega lá e pergunta para o cara assim, vem cá, o que você tem aí? Aí ele vai te falar, eu tenho processo de família, tenho sentença, tenho intimação, e a ideia é que ele então traga para o promotor já tudo esquematizado, tudo organizado, porque esse é o primeiro passo da inteligência artificial, quer dizer, organizar o escritório virtual do promotor. O SRU não consegue fazer isso, porque ele é uma tecnologia muito defasada. E o MPS será o próximo passo no futuro. Esse para mim, hoje, é um dos eixos principais para o próximo passo. O primeiro foi instalar o MPE, que é criar essa vertente realmente de uma promotoria virtual, né, com as várias facetas, SRU, MPE, e isso demandou de nós o quê? Muita coisa. Os processos hoje, num único dia, a gente teve o quê? 16 mil indo e vindo. Quase 17 mil ontem. 17 mil, quer dizer, o bicho caiu, nem ele, coitado, está preparado para isso. Teve um piripaque, desabou, e tem desabado toda hora, e a gente está tendo que repensar o sistema inteiro. Aí já entra Daniel nessa coisa de repensar a nossa infraestrutura, que nunca foi planejada para um negócio desse. Nem nós, nem o TJ. Como é que está sendo, então, esse planejamento, Daniel? Conta pra gente. Pois é, esse também é complexo, porque você tem, igual o doutor Eduardo falou, você tem um pico aí de demanda que você não estava preparado para ele. Ninguém pensava isso, nem mesmo o tribunal. E a gente tem uma estrutura, uma infraestrutura de equipamentos e tudo, de armazenamento, de processamento, que ela estava no tamanho, a gente cresceu com a pandemia, mais que duplicou, mas ainda assim ela não tem dado conta, porque a coisa está vertiginosa. Então você tem uma crescente exponencial que a gente está vendo um horizonte de estabilizar, né? Então vai chegar num ponto que você vai ter uma noção do que aquilo que era tudo no físico, agora está no virtual e você consegue mensurar. Isso exige investimento, exige aprimoramento, treinamento, muita tecnologia nova. Você tem um corpo técnico, você tem que conseguir conduzir ele para essas novas tecnologias, não é fácil, porque quando se trata de ser humano, embora estejamos na área de tecnologia, também as pessoas têm a sua formação ali e muita coisa quebra paradigmas, né? Você tem que aprender com outro olhar, né? Então isso dificulta, mas a gente vem preparando o cenário, vem investindo, vem capacitando e trabalhando nessas novas ferramentas. Então, assim, para tudo isso se adequar e a gente conseguir colocar um novo ambiente, né, uma nova infraestrutura, novas ferramentas em produção, isso leva um tempinho desses ajustes todos, né, humanos, tecnológicos e tudo. Então a gente tem feito esse trabalho e tem investido uma parte também do tempo nosso em uma nuvem privada para processamento replicado, que você consegue ter mais estabilidade nos sistemas, escalar processamento, escalar a disponibilidade dos sistemas, que hoje a gente não tem. Então você fica nessa dificuldade, o sistema fica ali, os ambientes ficam muito caindo, voltando instáveis, né? Então a gente está trabalhando com vários eixos para tornar isso estável e poder trabalhar com mais tranquilidade e aí no mundo virtual praticamente 100%, né? Que é o que está acontecendo. Você falou de suporte de TI. Como fazer para garantir esse suporte nas promotorias do interior do estado? Pois é, esse foi um eixo, né, que é o suporte on-site, elas já estão, todas as equipes... Isso é feito por meio digital também? Não, isso é feito por meio de pessoas. Até esse ano, né, que é o ano que a gente vem implantando
esse serviço, o suporte era todo online. Só que você tem determinadas questões que você precisa de uma pessoa lá. Então você tem um problema numa rede, né? A gente está aqui no estúdio, às vezes você sabe que você tem que ligar alguma coisa, tem que ter alguém que conheça. E lá não tem essa pessoa. Então o promotor ficava muito abandonado lá, vamos dizer assim. Então nós criamos o suporte on-site, a gente tem hoje as equipes técnicas distribuídas por todo o estado para prestar esse tipo de atendimento. Uma dificuldade, vou fazer aqui uma conferência, eu preciso às vezes de um apoio, né? Ligar equipamento, testar, dar um suporte. Então a gente tem para tudo isso, né? Arrumar uma máquina, trocar o equipamento, a gente não tinha. Então agora nós temos, é físico mesmo, né? Porque você tem que ter uma pessoa técnica ali para dar esse apoio. Uhum. Doutor Eduardo, está funcionando bem, então, isso? Claro que Pelo não. menos esse suporte A coisa está começando. O suporte estou brincando, o suporte já começa bem, porque a gente pega o know-how de uma empresa que está muito acostumada com isso e já tem capilaridade. Essa é a grande coisa, foi a vencedora da licitação. Então, com relação a esse suporte, que a gente antigamente, por exemplo, o Cristiano lá em Carmo, ele solicitava de nós uma presença física, a gente tinha que ter uma rota e um dia ia passar lá. Sabe lá quando a rota for por lá, hoje não será mais assim. Você tem polos no estado, onde necessitou trocar um computador, imediatamente alguém aparece por lá, já vai dar um jeito e vai tirar. Isso já é uma grande coisa. Agora, o que eu queria deixar como alento para todo mundo aí do Ministério Público é o seguinte: essa palavra nuvem, ela é de uma infelicidade fora do comum, porque na verdade não é uma nuvem, né? Porque nuvem você não vê, você acha que é um negócio assim, tá lá em cima. Não tem nada de abstrato. Tudo aquilo que a gente coloca dentro da informática tem um lugar para ficar e tem uma capacidade. Esse é que é o grande problema. Então não tem nada de nuvem, é um armário, sei lá, um cofre, é qualquer outra coisa, mas quando a gente pensa nisso, você tem que pensar que tem uma caixa ali dentro e que ela vai ficar entupida um dia. E a nossa já está transbordando. De uma hora para outra, esse é o problema. É isso que a gente precisa entender, porque às vezes o pessoal fica na agonia, mas eu não estou vendo nada, é verdade, você não está vendo nada, se você não descer, se a gente for aqui embaixo, você vai ver o nosso data center, coitadinho, já está morrendo, o bichinho está botando a goela para fora, a língua já está... É preciso renovar. E a gente então conseguiu comprar um segundo data center, que é esse que chegou, um caminhão enorme que está lá, nós vamos migrar para um outro lugar, que a gente vai tirar esse data center daqui, aí nós vamos construir a tal da nuvem, que na verdade nuvem não tem nada. É na verdade um espaço físico enorme, onde eu vou armazenar tudo, colocar tudo ali dentro, que ele tem uma capacidade. Bom, depois do intervalo, nós estamos falando aqui desse... serviço que vai melhorar a vida de quem trabalha no Ministério Público, mas é importante também falar sobre como isso vai facilitar a vida do cidadão que precisa do serviço do Ministério Público e dos canais de atendimento do Ministério Público, né? Doutor Cristiano, já eu vou voltar a falar com o senhor e a gente vai conversar mais então sobre os canais de atendimento do Ministério Público, depois do intervalo. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. O Além das Montanhas de hoje fala sobre o projeto Promotoria 5G, que está sendo implantado pelo MPMG para facilitar o trabalho de vocês aqui no Ministério Público e também do cidadão, né? Doutor Cristiano, quais as maiores dificuldades que o senhor tem tido, né, para apreender esse processo novo, né? Mudar o paradigma de que historicamente, o nosso atendimento sempre foi um atendimento pessoal, com as pessoas se deslocando até o Ministério Público, e agora, então, nós temos a possibilidade da pessoa, do cidadão, optar por não vir ao Ministério Público, mas ingressar no ambiente onde nós possamos prestar a mesma espécie de atendimento. Essa é a mudança que tem trazido a necessidade de adaptação. Para o senhor, para a sua equipe, para usar essas ferramentas tecnológicas? Não, nós não estamos sentindo, por enquanto, dificuldades, não. Lógico que isso passa por
um estudo aprofundado para se chegar a uma prática perfeita. Quais são as dificuldades, doutor Eduardo, para integrar as comarcas num estado tão grande, com tantos municípios como nós temos aqui em Minas? É interessante, vou só dar um pulo para trás naquela pergunta anterior sobre o treinamento. Quanto menos treinamento você exigir do usuário, melhor. Porque a ideia é que você consiga fazer uma transição suave, smooth mesmo, quer dizer, sem o cara sentir. E quanto mais humano for, melhor. Quer dizer, a grande coisa é, nós passamos um período onde a informática era uma ciência em si mesma. Então, ela vivia em todo o seu próprio umbigo, vamos colocar assim. Isso é um grande problema. Isso quando a gente tinha o DOS, por exemplo, você precisava aprender aquela linguagem toda para fazer um texto que você nem sabia como é. Você quase tinha que reaprender a escrever para usar um WordStar, sei lá, na década de 90. Aí você vem com o Windows já é um monte de janelinha, tem um monte de coisinha, que legalzinho, clica aqui. Quanto mais intuitivo for, melhor. Essa é a nossa ideia. Então, quando a gente trabalha hoje dentro da área da tecnologia da informação da STI, no Ministério Público, a gente procura trazer o menor impacto possível para a pessoa. Quer dizer, o usuário, ele necessariamente, o bom trabalho é feito quando não tem que treinar nada. Quando o sujeito abre, liga e começa a funcionar. Mais ou menos como o nosso celular. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de Apple porque já está acostumado, não passa para o iOS, porque mantém o iOS, porque jamais eu vou migrar para um Android porque eu não sei mexer naquilo. Mas assim, quando ela tem contato, automaticamente a coisa acontece. Essa é a ideia. Então a ideia é nesse trabalho que a gente investe e tenta fazer. A segunda é como integrar. Exatamente como a gente funcionava no passado. Quer dizer, a ideia é trazer para o campo da informática aquilo que o físico já está acostumado. Então, se o processo vinha de forma, pilhas de processo, e aquele troço ficava na tua mesa, você tem que sentir a mesma coisa. Eu não vejo mais o processo na minha prateleira. Beleza, mas você vê ele agora aqui. Por isso a organização, por isso você começar a pensar numa promotoria agora num aspecto virtual, sem mexer naquilo que você está acostumado. Então a ideia continua sendo a mesma. Claro, você vai ter um impacto ou outro, eu vou ser xingado, Daniel também, a mãe da gente sofre, mas assim, não tem jeito, faz parte do processo. Uma coisa ou outra vai mudar. Verdade. As dificuldades tecnológicas, né, num estado como o nosso, tão amplo e com tantas comarcas, como é que tem sido sanadas? Pois é, o investimento, é o que eu falei, as empresas, eu acho que na pandemia, elas se moveram, todo mundo ficou abarrotado, você tinha problemas aí de tráfego, de acesso à internet, lentidão e por aí vai, então eu acho que todo mundo investiu porque percebeu que não dava mais para ser do jeito que era. O que a gente tem feito é fazer essa pavimentação aí, colocar uma infraestrutura que dê conta da gente fazer ferramentas modernas, porque você às vezes desenvolve ferramenta moderna que a infraestrutura não dá conta, lá na ponta fica lento, cai, por aí vai. Mas a gente acho que está conseguindo melhorar, o doutor Cassola tem um exemplo, e a gente está até o final de outubro aí, o estado inteiro vai estar com esses 5 eixos aí implantados, sabe? E aí a gente vai medindo, né? Vai medindo, vai aprimorando, já tem algumas visões para o próximo ano, é uma coisa incessante, né? Você tem que estar trabalhando um pouco à frente. Vamos mostrar um pouquinho, uma arte que explica um pouquinho esses 5 eixos, né? Que a gente estava falando desse projeto, né? A promotoria online, como é que ela funciona, isso tudo também está sendo repassado, esse material para as promotorias, né? Tá. Doutor Cristiano, o que isso vai possibilitar para o cidadão em termos de atendimento melhor? Queria que o senhor dissesse o que os atendimentos feitos, né, têm recebido de resposta do público que o senhor atende. E já está possibilitando, né? Veja bem, aqui na minha comarca existe, na sede da comarca, a promotoria, em Carmo do Rio Claro, mas eu atendo um outro município que é Conceição da Aparecida. Então eu tenho situações, por exemplo, o cidadão ele não tem condição de vir a Carmo do Rio Claro, mas ele se conecta comigo, ele se conecta com a promotoria, ele se conecta com a equipe através dessas ferramentas. E nós conseguimos prestar o mesmo atendimento que ele estivesse pessoalmente aqui. Então, isso já eliminou uma série de barreiras e nós conseguimos atender mais pessoas num curto espaço de tempo, sem onerar o cidadão ainda mais. Também conseguimos fazer com que os próprios advogados se comuniquem de uma forma mais rápida e melhor com o Ministério Público. Elimina o papel e eles peticionam diretamente, fazem a entrega dos seus documentos, todos eles online, num ambiente que o promotor de justiça recebe instantaneamente. Então, tudo isso é fantástico, porque na velocidade que as coisas precisam ser resolvidas, nós não conseguíamos isso até pouco tempo atrás.
e agora nós já temos experimentado um êxito bastante grande. E como eu disse na primeira oportunidade em que falei, a equipe também trabalha simultaneamente resolvendo diversos problemas. E nós conseguimos finalizar o dia com uma entrega muito superior de resultado, como se fosse numa época passada. Que o senhor atende, né, desses 2 municípios, tem acesso razoável, né, digamos, a essas tecnologias, celular, sinal de celular, internet? Sim. O cidadão, com o seu celular, ele faz ele consegue o atendimento na promotoria de justiça, ele consegue remeter documentos ao Ministério Público, ele consegue acompanhar o trabalho do promotor de justiça em cima de uma reclamação anterior que ele fez, não é? Então, isso tudo é a nossa transparência e o cidadão sabendo, olha, a reclamação que eu fiz, ela está andando, agora o promotor tomou tal medida. Aquela pessoa contra quem eu pedi providências já teve que se explicar, e por aí vai. O cidadão, ele vai entendendo como é o andamento da sua reclamação. Fala um pouco mais sobre isso para a gente, doutor Eduardo, das possibilidades, né, de melhoria desse atendimento ao cidadão. Bom, isso é muito legal, porque assim, a gente cumpre um papel constitucional da década, quer dizer, firmado em 88, que é transparência, agilidade, aquela possibilidade do acesso do cidadão à justiça. Isso, para mim, foi uma realização, de verdade. Assim, quando a gente entregou a promotoria online e os 5 eixos, é como se a gente tivesse assim, poxa, viramos uma página, sabe? A gente realmente deu um passo para aquilo que a gente foi convocado a ser, que é uma função essencial à justiça dentro da República. Isso é muito legal. E isso o que isso garante? Garante que o cidadão, com um celularzinho na mão desse, qualquer coisa, que tenha acesso à internet, possa estar em contato com a justiça, no seu aspecto do Ministério Público, sabendo exatamente o que o doutor Cristiano falou. Bom, eu fiz aquela reclamação, e aí, o troço está andando, não está? O que esse promotor fez? O que ele antigamente teria que se deslocar, sei lá de onde, no caso do Cristiano em particular, Sul de Minas é uma realidade muito próxima, uma cidade da outra. Mas, por exemplo, se você for para o Norte, Nordeste de Minas, você tem comarcas enormes. E você tem um celularzinho funcionando lá. Sabe, que com esse celularzinho o sujeito pode dar notícia disso, daquilo outro que está acontecendo na localidade dele. Então, olha que coisa interessante. Se por um lado a tecnologia ela esfria no sentido do contato físico, e aí que a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça, por outro, ela dá um acesso que o cara jamais ia ter. Aproxima, né? Aproxima demais. Agora, elimina essas distâncias, né? Acaba com elas. No nosso estado são enormes, realmente. Acaba, literalmente acaba. Você consegue hoje, está dentro do gabinete da promotoria, sei lá, em Jacinto, numa grota de Jacinto, se tiver uma torrezinha de celular, 3G? 3G vai. Isso que eu queria saber do Daniel. 3G como já é que resolve. tá a internet, sinais de internet pelo estado? O que a gente tem hoje é a tecnologia 4G, né? O país está entrando na tecnologia 5G, isso vai melhorar muito, com certeza, mas tem que disseminar a tecnologia, tem que, né, implantar no estado inteiro. Aqui está pegando 5G. Para quem não entende sobre isso, né, 4G, 5G, melhora o sinal, melhora a captação? Sim, melhora o sinal e melhora a velocidade. Né? Para o cidadão comum que acessa um navegador simples, uma página ou a própria promotoria online, a gente tenta fazer sistemas de forma que eles sejam leves, né? Não tenham muito peso ali para carregar, demora e tal. Então a tecnologia 4G já atende. E muitas das pessoas têm uma internet em casa. Hoje é uma realidade, é lógico, a gente está falando de um país muito desigual, né? Então, muita gente vai acessar a promotoria online por meio do advogado mesmo, uma demanda qualquer, né? O advogado tem mais condição ali. Mas o cidadão pode acessar e aí a gente depende muito do avanço das empresas, né? Então o 5G vai melhorar muito mesmo, vai acelerar muita coisa e vai modificar nosso ambiente tecnológico no país e no mundo, né? Você vai ter outro tipo de ferramenta, outras ferramentas, outras tecnologias que a gente nem está preparado no momento, né? Para quem viveu internet de escada, o que a gente vive hoje, assim, já é muito supersônico. Pois e vai acelerar muito 5G, mais. então? Muito mais. Mas assim, é muita coisa para se pensar, né? Muita demanda. Hoje é um problema que a gente vem enfrentando também na área tecnológica. Nós temos um déficit de profissionais no país, nós aqui estamos contratando com dificuldade danada. A previsão para o ano que vem, esse ano, estima-se em 600 mil vagas que não foram preenchidas na área de tecnologia. Para o ano que vem, a previsão é de 800 mil vagas não preenchidas no mercado de tecnologia. No mercado brasileiro. Mercado brasileiro, 800 mil vagas. É muita coisa.
Então as empresas estão assim, uma tomando o outro, brigando entre si, oferecendo salários maiores, mas quem isso... estiver pensando numa profissão, então pode pensar nesse nessa momento, que vai arrumar emprego, com certeza. Está absorvendo tudo. Não tem. Então, a gente tem essa dificuldade também, né? Então, a velocidade que se exige da área de tecnologia também está esbarrando nessas questões. Tecnológicas também, porque a gente está vivendo um momento difícil aí no mundo. Você tem dificuldade de entrega de chips no mundo inteiro, então você tem dificuldade de entrega de equipamento, atraso na entrega de equipamentos. O Wi-Fi foi um exemplo, né? A gente está acompanhando aí, fizemos um contrato há muito tempo e a empresa está custando para entregar, porque os fornecedores não têm, está difícil. E A tecnologia está mais acelerada do que os processos físicos, né, de entrega de material. A demanda é muito maior do que a oferta, né? E o mundo parece que deu uma freada aí nesse momento agora, com guerra e tudo, e aí ninguém tem, né? A gente vê aí o mercado automobilístico passando pelos mesmos problemas, e nós estamos aqui também passando por esses problemas. Então, muitas das vezes, o atraso aqui, que o pessoal às vezes fica assim, TI atrasou a entrega, mas a gente tem todo esse cenário por trás, né? Doutor Eduardo, a gente falou dos 5 eixos, né? Promotoria online, Wi-Fi 6, que o Daniel explicou, link de alta velocidade, suporte on-site. E a chancela do MPMG, o que é? A chancela é o inverso das coisas, né? Por exemplo, você tem tudo digitalizado, tudo hoje é digital. A chancela é o inverso. Como eu faço o físico virar digital? Como é que eu digo para dentro daquele meio digital de que existe alguma coisa física e que o meio digital tem que falar assim, ok, isso vale. Então é o oposto, por exemplo, eu tenho um documento físico aqui e quando eu insiro ele dentro da realidade digital, eu crio um QR Code para ele e falo assim, olha, esse troço existe, isso aqui de fato é assim, agora você pode pegar esse negócio e fazer o que você quiser com ele, inclusive, seja ele do físico para o digital, seja do digital para o físico. É como se eu estivesse fazendo um coringa nessa brincadeira toda, né? Daquilo que é digital e daquilo que não é digital, daquilo que é analógico. Então o que eu faço? Eu garanto, eu dou um selo e com a fé pública que o Ministério Público tem, que eu digo que aquele troço existe, é verdade, está em tal lugar. Seja ele físico, seja virtual. É como um assinador eletrônico. É até mais do que um assinador eletrônico, é como se você tivesse ido no cartório e reconhecer a firma de determinado documento. Seja ele físico ou digital. Perfeito. E como é que esse processo foi criado? Como é que essa ferramenta foi criada? A principal necessidade foi os promotores que cooperavam nas comarcas vizinhas, né? Então o promotor cooperava, estava a pandemia, estava em casa e precisava falar no processo. A pessoa pegava lá naquela comarca, digitalizava aquilo tudo, mandava para ele. Só que é o que o doutor Eduardo falou, o processo era físico, nato físico. Então ele tem que continuar físico. Quando ele fazia lá o parecer dele, a manifestação e devolvia, o tribunal passava e falava assim, não aceito, porque isso aqui não tem a sua assinatura, é um documento eletrônico impresso, né? Então a gente criou uma forma de fazer a manifestação, coloca-se um código que você consegue validar no portal do Ministério Público, então você consegue checar, pô, esse documento é válido, e a partir daí você pode integrar ele àquele procedimento que estava lá e ele dá continuidade nesse processo físico. Então ele vem nesse sentido, naquela transição ali que ainda continua, né? A gente está ainda num momento de transição, acabando, mas ainda tem muita coisa física. Doutor Cristiano, o senhor tem usado a chancela nessas... Toda a digitalização que nós precisamos inserir no ambiente virtual, todo o processo, todas as peças do Ministério Público, as investigações, aquilo que começou em papel e em um determinado momento precisa se tornar digital, quando ele é inserido no sistema, nós já evitamos questionamentos dessa ordem, né? Porque agora nós temos a chancela. Perfeito. Isso vai resolver. Então, você estava falando que é contramão, mas agiliza. Não, é contramão no sentido da coisa. Bom, eu quero digitalizar tudo. Agora é o oposto. Agora eu quero tornar o físico, quer dizer, aquilo que é digital, físico. E funciona dos dois lados. É como o Cristiano falou. Primeiro eu tenho o lado digital. Eu quero pegar algo que é físico e eu, então, torno ele digital, eu dou chancela para ele, mas eu posso fazer o oposto também. Eu posso pegar o digital e fazer assim, bom, isso aqui é físico, vai morrer físico? A gente tem algumas coisas que vão acontecer assim. Eu dou a chancela. O sujeito vai lá com um celular, ele lê o QR Code, ele entra no nosso sistema fala para você, esse documento é verdade. Foi o Eduardo que assinou aqui a peça. A pessoa então tem acesso a tudo aquilo que ele fez, toda a peça que tem. Bom, depois do intervalo a gente vai falar então sobre esse próximo passo que o senhor falou que vai dar, né? Que agora estamos no caminho, né? E também sobre a integração com promotorias de outros estados, se isso vai ser possível, né, de acordo, usando essa tecnologia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta.
TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Nosso programa de hoje está falando sobre a tecnologia usada pelo MPMG para os serviços internos e para o atendimento externo e a implantação do projeto Promotoria 5G. Vamos saber do Dr. Cristiano. Queria que o senhor comparasse algum procedimento, alguma ação que o senhor fazia antes da implantação da Promotoria 5G e agora, a diferença entre um e outro. Algum caso concreto que o senhor possa contar? Tá, vamos lá. Vamos lembrar aí como é que funcionava até pouco tempo atrás. Eu tinha uma audiência judicial, por exemplo, tinha que participar de uma audiência lá, esclarecer um determinado crime, alguma coisa assim, e estava no prédio do fórum. E nesse meio termo aparecia na promotoria de justiça uma mãe ou um outro cidadão pedindo com urgência um medicamento, porque o medicamento havia sido negado para ela, ou para um menor, e o Ministério Público tinha que intervir. E também já tinha horário marcado para atender alguém que ia fazer um acordo com o Ministério Público numa questão de meio ambiente. O que acontecia? As pessoas tinham que permanecer esperando na promotoria de justiça, até sabe-se lá que hora o promotor se desincumbir do seu compromisso de uma audiência judicial, retornar para a promotoria de justiça e atender em ordem de chegada essas pessoas para ver o melhor encaminhamento. O que mudou hoje? Hoje eu não vou até a sala de audiência fisicamente dizendo. Eu participo de uma audiência onde todos estão em ambiente virtual. As pessoas que vão comparecendo ao Ministério Público, seja com horário marcado, ou seja numa situação de urgência, já são acomodadas na promotoria de justiça, tem um encaminhamento virtual através de um chat com o promotor de justiça. Enquanto eu estou na audiência, já estou orientando a equipe pelo chat quais providências têm que ser feitas. Olhar o depoimento, que já faz também de forma gravada, para simplificar, digitalizar documento, às vezes uma receita médica, alguma coisa que chega na promotoria. Isso tudo já é inserido no sistema automaticamente. Um intervalinho que dá uma possibilidade que eu tenho que conversar com a equipe já montou um pedido, uma providência que tem que ser adotada imediatamente, seja em 1, 2 ou 3 casos, e nós conseguimos dar um andamento nisso na mesma tarde, ou seja, com pouca demora. É bem diferente do que era antes, quando nós tínhamos que fazer tudo, nos deslocando para diversos lugares e as pessoas esperando até chegar o momento do atendimento. Essas facilidades já existem no fórum da sua comarca, essa facilidade tecnológica, né? Esse contato com a justiça? As audiências, por exemplo, as judiciais, elas são, na grande maioria das vezes, são todas virtuais, né? Do meu gabinete, eu consigo participar de uma audiência judicial que está ocorrendo no Fórum de Carmo do Rio Claro. E a minha presença na promotoria assegura o quê? Assegura mais presteza no atendimento às pessoas que estão vindo ao Ministério Público e que não tem nada a ver com o compromisso judicial e que também não estão nem sabendo que o promotor de justiça está em audiência. Eduardo, os sistemas usados pela Justiça, pelo TJ, que acompanham essa tecnologia, vocês estão passo a passo, assim? Acompanho. Agora, engraçado, assim, antes de responder, eu estava vendo o Cristiano falar assim, que desgraça, né? Me lembrou um caso interessantíssimo. Quando eu fui promotor em Divino, eu peguei um juiz muito bom, excelente, quase que um pai para mim na profissão. E ele estava já no final da carreira dele, a vida dele toda foi ser juiz de primeira instância. E eu já cheguei com o meu computador, isso foi em 93, já tinha tudo, computador, na época era o Roadstar, o Windows estava chegando. Então eu peguei aquele monte de coisa de lesão corporal e coloquei, só mudava o nome, porque é basicamente a mesma coisa, naquela época se fazia denúncia disso. Então eu só mudava o nome, o caso era aquele tudo. Então em um dia eu fazia 12 denúncias. Aí lá pelo primeiro mês ele chegou para mim, chamava Zé Pereira de Carvalho, e falou para mim, Eduardo, deixa eu falar uma coisa para o senhor.
olha, o senhor vai me matar desse jeito, eu já estou velho, eu não tenho mais idade para isso, o senhor, por favor, volta para a máquina de escrever, porque senão vai ser um problema. A gente vai ter um problema institucional aqui. E é exatamente o que o Cristiano está falando. Eu estou olhando ele e falo assim, meu Deus do céu, coisa de doido, cara. Quer dizer, nós somos desgraçados, o que a gente faz é muito mais com muito menos tempo, de uma forma absurda. Multitarefas, tudo ao mesmo E tempo isso é a agora. tecnologia 5G. Para você ficar bem claro, a tecnologia 5G é exigir o máximo das coisas. Ela se falando no mesmo tempo, ao mesmo instante, da mesma forma. Por isso que ela é tão exponencial. Porque esse celular vai conversar com esse copo, vai conversar com aquela câmera, vai conversar com fulano e vai conversar com o Cristiano Taran em Carmo do Rio Claro. Isso ao mesmo tempo, de uma forma integrada. É uma coisa fantástica, né? Eu acho assim, eu sou fã desse negócio, o que é uma loucura. Mas hoje a justiça consegue acompanhar esse ritmo do a justiça Ministério está Público? nesse ritmo. E aí você tem a minha geração, por exemplo, eu já estou em fim de carreira, que olham para mim, de novo, né? Esse miserável, desgraçado, porque assim, eles estão sendo exigidos. Os procuradores de justiça hoje falam em zilhões de processos, coisas que não se falava antigamente. E a coisa chega. Ela não vem, não é uma pessoa mais que traz um carrinho. Você abre seu celular, você vê aquela infinidade de processos esperando. Então a justiça hoje está assim, esse é que é o grande problema. E isso traz um desespero para a minha geração, que já vou aposentar, chega, deu para mim, não serve mais. Tem aquela geração do meio do caminho que vai ter que se adaptar, tem os mais novos que já nasceram com isso. O bebê não sabe o que é fotografia impressa. O menino já pega o celular e já faz assim. Se pegar um álbum de fotografia, vai querer passar assim, ó. Ele não sabe o que é. Então a gente está tentando, aí eu volto a dizer, humanizar ao máximo esse processo, o que em alguns aspectos nunca vai acontecer, porque assim, a tecnologia de fato está atropelando a gente. Essa é a grande coisa. Mas a gente tem acompanhado. A gente tem ido. Vamos voltar a falar sobre esse problema da humanização do atendimento. Eu queria saber do Daniel, essa celeridade, essa rapidez com que os processos, então, hoje se dão, por um lado, eliminou-se o acúmulo de papel, mas hoje você tem um volume de informação muito grande para você armazenar. Como é que o Ministério Público está tratando isso? Essa aí provavelmente é a frente que nós vamos trilhar aí nos próximos anos agora. A gente já está começando a trabalhar. O que acontece é que no papel, você tinha o papel, você lia, guardava e tal. E agora você tem essas informações todas em meio eletrônico. E você começa a ter uma demanda gigantesca por trabalhar essas informações. Qual que é o meu papel aqui dentro? O que foi efetivo, o que não foi? Onde então a corregedoria, por exemplo, quer saber de forma muito mais rápida o que o promotor fez, deixou de fazer, e por aí vai. Tem várias vertentes, né? Tem as áreas de atuação finalística, quer saber o mapa social, a cidade está bem, o que está com problema, tem muito crime, tem problema de saúde, onde está se demandando, o que investiu certo, investiu errado. Então é uma infinidade de coisas que no primeiro momento é isso, a gente vai vai sendo atropelado e você começa a se atropelar até pelos seus pensamentos também, porque você começa a falar, você pensa tanta coisa que se você não tiver parar e falar assim, olha, tem que ter uma linha aqui de raciocínio, você fica doido, porque é muita possibilidade, muita demanda e você tem que preparar esse território, todo esse ambiente tecnológico. Uma coisa que o doutor, a gente estava conversando aqui, vocês estavam falando e eu estava pensando, que até um contrassenso de vez em quando eu falo, mas a tecnologia, na minha visão, a tecnologia para o usuário, para quem usa a tecnologia, o promotor, para o cliente, para o cidadão, ela tem que ser cada dia mais, vamos dizer assim, você não pode ver a tecnologia. Você tem que ser, natural, é intuitivo, você tem que pegar, igual a gente pega o celular, baixa o aplicativo e isso, nesse momento, no sistema de justiça, eu acho que ainda a gente está numa transição longa, né? Porque a própria linguagem do sistema de justiça ela é mais complexa. Mas a tecnologia tem que trazer essa vertente, sabe? De você trabalhar, ter acesso às ferramentas de forma natural, sem você ver a tecnologia, sem preocupar se aquilo é A, B ou C, quais os procedimentos técnicos eu tenho que fazer. Não pode ser assim, né? Então a gente tem trabalhado muito nessa linha, né? Olhado, então a gente faz os sistemas em primeira mão, eles são para os promotores e para os membros da instituição, para viabilizar o trabalho, então a gente olha muito isso, e aí vão transportar isso agora para fora, como que o cidadão vai ver, como é que ele vai ler, vai entender, né? Ele vai saber clicar aqui, vai entender que é aqui que ele tem que ir. Então isso tudo também a gente está em transição, né? A tecnologia vamos dizer, essas tecnologias de comunicação são novas, relativamente muito novas. Para a gente ter uma ideia, doutor Cristiano, o senhor consegue me falar assim, quantos habitantes sua promotoria, sua comarca atende e qual o volume de ações, por exemplo, de atendimentos diretos, ouvidoria, de TACs, de ações por mês, por exemplo?
Aqui ela é meio surreal, né? Eu tenho em torno de 35 mil habitantes para atender. A Promotoria de Justiça atende aproximadamente 20 pessoas por semana. E além dos agendados para fins de acordo de não persecução penal, de celebração de ajustamento de conduta, de TAC, e também, em determinadas situações, acordos de não persecução civil, né? Então, nós temos, além do público que procura o Ministério Público para um atendimento, ainda tem aquela situação que é previamente agendada com o convite para aqueles interessados a se comporem com o Ministério Público, né? Fora isso, nós estamos tratando também de uma comarca que beira 12, 13 mil processos judiciais, né? Além do acervo extrajudicial, toda essa massa judicial. Doutor Eduardo, e aí estou pensando, multiplicando pelo número de comarcas e de promotorias que vocês têm, né, pelo Estado, como lidar com tanta informação? É o que a gente sempre se pergunta todo dia, né? Daniel, e aí, como é que a gente vai fazer? Porque é esse desafio sempre, né? É engraçado que eu fui promotor em Carmo do Rio Claro também, em 95. E eu sei exatamente o que ele está falando. É uma comarca, e essa realidade dele se reproduz. O promotor de primeira, ele tem que fazer absolutamente tudo. Esse é o grande problema. Uhum. Então, como é que a gente aqui pensa a atender esse promotor? Porque esse é o nosso objetivo. Porque senão a gente se divorcia da coisa, a gente começa a viver num mundo etéreo, de nuvem, e o sujeito está na ponta que é suicidar, porque ele não sabe o que fazer. Então, trazer essa realidade. Primeira coisa, pensar nessa realidade desse promotor, como é que a nossa tecnologia da informação vai atingi-lo e vai satisfazê-lo. Ao mesmo tempo, eu tenho que também lidar com, e nesse meio de caminho tem todas as outras instâncias, como é que eu vou lidar com um procurador de justiça que trabalha no 2º grau, onde ele é um revisor de tudo aquilo que foi feito lá atrás, né, que normalmente vai ser alguém em fim de carreira. Olha que dificuldade que é você atender essas duas realidades tão distantes aí, 30, 40 anos uma da outra. Quer dizer, para isso a tecnologia da informação tem que atender. Ela não pode se focar no meio nem na ponta. Ela precisa ser equânime e uniforme para todo mundo. Como fazer isso? É um desafio constante. É um desafio constante. Como é que a gente tem feito? Bom, tem eu, que sou procurador, tem o Daniel, que já está nisso há muito tempo, tem a equipe toda da STI que está nisso também, tem o Cristiano, tem o Marcelo, de Divinópolis, e a gente tenta reunir com isso e falar assim, bom, e aí, como é que está o negócio? Né? Quais são as nossas demandas? Onde que está? E não o contrário, que normalmente acontece. Eu venho com uma boa ideia e falo assim, eu quero surgir com a tecnologia chupa-chupa do nhenhenhé. Aí só não vai ter utilidade nenhuma para o Cristiano, e nem para 2º grau, entendeu? Mas foi uma boa ideia que eu tive. Eu não posso fazer isso nunca. A tecnologia da informação serve. Ela serve sempre. Para isso eu tenho que saber o que eu vou servir. E assim, ouvindo todas essas demandas, que vocês estão traçando o caminho para chegar ao MPE, que é o sistema novo, né, que vocês estão falando, é isso, Daniel? Perfeito, A gente precisa envolver eles, os interessados. Então, hoje a gente tem lá uma equipe, tem um promotor de justiça, tem técnicos, tem da área de tecnologia, tem gente da corregedoria, tem gente de várias áreas da instituição pensando nesses temas, pensando lá, como que eu resolvo o problema. Porque é exatamente isso. Durante muito tempo, e eu passei por isso até aqui dentro do Ministério Público, a área de tecnologia colocava as coisas à disposição. Falava assim, esse sistema ou essa forma de trabalho é essa. Mas não sou eu que vou trabalhar com aquilo, não é a área de tecnologia. Então você é o meio para conseguir, né? O promotor pensa lá, é lógico que a gente tem que conduzir um pouco, porque muitos têm dificuldade de enxergar até onde você pode alcançar. E muitas vezes o alcance que você tem tecnológico vai ajudar ele muito mais do que ele imagina. Mas para isso tem que ter esse bate-papo constante. Ele tem que começar a enxergar. O doutor Eduardo está facilitando bem esse trabalho aqui, porque ele tem essa visão, gosta. Então é fácil, ele enxerga lá na ponta e fala, isso aqui não vai funcionar, isso aqui vai ter dificuldade, isso aqui é mais fácil, isso facilita. E a gente está caminhando assim, né? E os promotores que estão desenvolvendo, especificando como que essas ferramentas têm que funcionar para facilitar lá na ponta. Porque cada dia mais a gente vai ter que facilitar, porque tecnologia acelera tudo. E acelera o trabalho deles, né? Acelera as demandas. E esse sistema novo vai chegar em que Ele já lugar? chegou. Nós temos 100 promotorias usando o MPE. E foi muito interessante que ele começou pequenininho, começou com 20 e poucas, todo mundo reclamou, surtou. Aí ele teve que ser alterado nas demandas. Por quê? Muda demais os processos? Muda, porque assim, quando você consegue... Um sistema, a gente acha que é coisa mágica, né? A torradeira, que você liga na tomada. Mas não é, aquilo é uma construção mesmo. Você tem que parar e pensar e construir aquele troço. E normalmente a visão que se tem é de quem está na área da tecnologia da informação é o dono do conhecimento, ele não é.
Ele não é. É mais ou menos como se você fosse construir uma casa e chegasse para o seu pedreiro e falasse assim, faz aí. Entendeu? É o oposto, né? É o oposto. Você tem que dizer o que você quer. Eu quero a cozinha desse tamanho, eu quero aquilo daquele jeito. Porque a visão que se tem é, resolve minha vida. Aí você chama alguém da TI para resolver sua vida, você cria um outro problema. Porque o sujeito não conhece nada daquilo ali. Por exemplo, quando a gente começou com a fábrica, foi uma ideia ótima, né? Você vai desenvolver o projeto, o MPE é um deles, você traz a fábrica. Em vez de você demandar toda a nossa equipe, você demanda uma parte de pedreiros para essa fábrica. Então você fala assim, olha, eu quero isso. Aí os meninos vieram começando a trabalhar, aí nós temos a notícia de fato que a gente trata como NF. E eles falavam assim, olha, essa NF vai seguir tal procedimento. O sujeito olhava assim e falava assim, bom, na cabeça dele NF é nota fiscal, porque a realidade dele é privada. Aí você tem que virar a ficha do menino para ele entender que aquilo ali é uma realidade pública, que NF não é nota fiscal, que não tem nada a ver com compra e venda de nada, que é um procedimento próprio do Ministério Público. Então essas dificuldades, graças a Deus, já estão vencidas, a gente enfrentou muito. O serviço tem suas especificidades, então vocês estão criando um sistema que atenda todas as necessidades do serviço. O máximo possível. Ele tem que servir, não o contrário. Foi para isso que a gente caminhou. Quer dizer, claro, você vai ter que ter uma adaptação, porque aquele negócio tem uma lógica. Então aquela lógica ela tem que se aproximar ao máximo da realidade, mas uma fichinha ou outra a pessoa tem que virar para entender a lógica da coisa. Depois que entender a lógica, vai. O senhor falou que 100 promotorias já estão usando esse sistema novo. E como é que está assim caminhando esse... Aí eu preciso até ouvir o Cristiano, que ele é um dos kamikaze que começou nessa história lá. Conta pra gente, doutor Cristiano. Não, como o doutor Eduardo falou, o começo é complicado, porque você tem uma mudança de interface, você tem uma mudança de funcionalidades, mas depois que nós vamos nos envolvendo com o processo e trabalhando em cima dele, nós percebemos que só temos a ganhar. O funcionamento dele é fantástico, simplifica demais, facilita demais, e nós conseguimos reduzir o tempo para se produzir. E isso é o que todo promotor busca, é produzir mais em menos tempo, porque a demanda é absurda. Então, nossa promotoria está no MPE realmente desde o início, e a gente tem acompanhado a constante evolução aí em cima do que o Eduardo tem sofrido, da equipe de TI tem sofrido, mas os promotores também têm colaborado, porque têm levado a essa realidade de dificuldade, e é exatamente por isso que o processo está sendo aprimorado. Eduardo, para finalizar, esse não é o fim, né? É um caminho sem fim, na verdade, né? Essa atualização tem que ser feita com constância, né? Sempre. É isso mesmo. Jamais você vai chegar num lugar de tecnologia da informação e falar, bom, não fez. Promotoria 5G é o futuro, não é? Né? Construção. Ela já morreu, até para mim a promotoria 5G já passou. Agora a gente está olhando para frente, o que vai ser agora? Né? E a gente está pensando que ela, para mim, já está cumprida, né? Acabou. E o que vai ser agora? A gente tem algumas ideias. Por exemplo, a gente tem conversado muito... Virtualização de máquinas. Isso é fantástico, né? Como é que funciona isso? Hoje, isso é interessante, é importante uma contextualização histórica, né? A gente, no passado, década de 80, talvez você tenha vivenciado, eu vivenciei muito isso, a gente tinha lá o mainframe, você tinha um terminalzinho, lembra? Um terminal preto, de tela preta com a coisinha verde? Aquilo era só um terminal, você tinha um centro de processamento, tudo estava conectado àquele centro, processava-se ali, você só via telas. Depois surgiu a microinformática, ou a microcomputação, principalmente com a Microsoft, com o impulso da Microsoft, e todo mundo passou a ter um equipamento que processava, fazia tudo ali na sua mesa, que é o que nós vivemos até hoje. Agora a tendência é que você leve esse equipamento para um centro de processamento, que é o nosso, que é o data center, ou a nuvem, né? E esses equipamentos, esses sistemas vão ser meio que padronizados ali dentro de uma máquina, você consegue ver essa máquina ali virtualmente, mas você tem algumas facilidades, você tem mais segurança, você consegue manter os softwares mais padronizados, porque hoje você convive no seu equipamento ali com o software do Procuradoria, com outro que a pessoa quer instalar, isso é um pouco complexo, né? Em tecnologia você tem determinados padrões que você tem que seguir, de desenvolvimento, arquiteturas e tal. Então a gente está caminhando para essa virtualização de máquinas, ou seja, você vai abrir e vai ter seu ambiente ali padronizadinho, bonitinho para trabalhar. Já vi que vocês vão voltar muito aqui para falar de tecnologia com o avanço. Obrigada, doutor Cristiano, obrigado pela presença de vocês aqui, voltem sempre. E a você, muito obrigada pela audiência. Até.